eu já repeti várias vezes em algumas lives, quando o pastor Pedro Nunes de Figueiredo, que era muito amigo do pastor Ailton, ele chegou para mim, correndo, andando bem apressado, Josué, ali no Tempo Central, aí dizendo assim, Emanuel, o Espírito Santo, veja que blasfêmia, porque eu não acho correto isso. Eu jamais me atreveria, doutor Miguel, a falar isso. Entendeu? Não é uma questão de medo. Eu não tenho medo de Deus, não tenho medo do Espírito Santo, não tenho medo de Jesus. Mas eu tenho temor a Jesus, eu tenho temor a Deus e tenho temor, Josué, ao Espírito Santo. Que o próprio Jesus disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Todo o poder, toda a autoridade. Então a autoridade maior é de Deus. Então eu temo, nós devemos temer a Deus. Somos pecadores aqui. Não desvirtuem o que nós estamos falando aqui, não, viu? Quando eu falo que não tenho medo, porque nenhum homem deve ter medo, deve temer. Temer é respeitar. Até porque nós devemos nos curvar diante de Deus, nos inclinar. Inclinar-se diante de Deus. Porque honra e glória tem que ser para Deus, não é para homem. Esse encurvamento que Emanuel falou, você falou que o Samuel Oliveira faz isso, né? Quer dizer, faz isso, curva todo assim. E veja que na pregação do Giovanni Gomes, né? Do Giovanni, é Gilvan. Qual esse aí? Esse pastor Napoleão Falcão, ele diz que nós devemos ter reverência à postura, né? Falar de postura dos pastores antigos. Então veja só, nenhum pastor antigo se inclinava para outro pastor. Jamais, não é? Toda autoridade é de Deus, então eu não vou me inclinar para um pastor em sinal de reverência. O que eu acho estranho nesse sentido aqui é que os irmãos, quando estão fazendo isso, estão praticando pecado, e um pecado grave dentro da igreja. Teve uma crônica, uma análise, né, um testemunho de americanos que ficaram indignados porque, em uma visita oficial, o ex-presidente Barack Obama, ao apertar a mão do chefe da outra nação, se inclinou. Jamais um presidente americano pode se inclinar diante do chefe de Estado. E esses homens, vamos supor que aqui é uma embaixada dos céus, né, a igreja, se inclina diante do gestor presidente Ailton José Alves. É uma falta gravíssima. Com o pastor Leôncio e o pastor Zé Amaro, isso não acontecia, até porque eles não admitiam isso. Os próprios apóstolos, quando a bênção de Deus se manifestava através da cura, do milagre, que as pessoas iam se curvar, eles repreendiam aquela atitude daquelas pessoas que eram curadas. Eles diziam, não se pode, eu sou um homem mortal, não se pode curvar diante de mim. Não é a mim que vocês devem se curvar. E a riqueza e a prepotência chega ao ponto de você sentir nele um homem soberbo, Talvez prepotente. seja a oportunidade da gente escutar. Exato. Depois da minha saída, aí você volta, que aí você vai comentar com o Emanuel, porque eu vou sair para aquela reunião já. Aí o que acontece com esse Deus minúsculo? É um homem que arrecadou um número de dinheiro que ultrapassa os 380 milhões de reais. Isso naquela soberba de construir um mega templo. Ali seria, no caso, uma construção para seu bel prazer. Inclusive tinha L ponto, tinha só no púlpito eram 2.000 cadeiras. É uma Fio do filho. Aí nesse caso Deus não permitiu que ele construísse. E eu até faço um desafio. Eu gosto de fazer esse desafio. Construa o templo prometido. Era bom que a igreja começasse a perguntar, pastor, quando é que o senhor vai construir o megatemplo? A gente não pagou, não arrecadou? Me diga aí, pastor, quando é que a gente vai começar a ver aquela obra se movimentar, os carros, os caminhões chegando ali, trazendo material de construção para... Se vai, se não vai. Se não vai, diga para a igreja. Porque aquilo é um patrimônio da igreja, né? E a
igreja não tem conhecimento nenhum. Nenhum, e está lá. E outra coisa, a tendência é isso ficar ocioso e ser desapropriado pelo poder público. Porque quando uma área dessa, em pleno centro da cidade, qual a finalidade desse terreno? Nenhum. Qual o fim social desse terreno? Nenhum. Então, o poder público pode desapropriar para uma finalidade social, que pode ser ali construído um hospital, uma UPA, qualquer outra, creche. uma creche, qualquer situação ali, Uma até uma área de lazer Uma área de lazer. para os jovens da Já que cidade. Recife está tão densamente povoada, não tem mais áreas. Tem pra- não. Áreas de lazer. Tem áreas um 13 de aqui no maio centro. que só tem aquele percurso ali para caminhadas, mas não tem uma área assim com quadra de esportes, poderia construir ali uma academia da cidade ali bem possante, poderia fazer isso, uma utilidade. O poder público, observando isso, pode se apropriar. Vai fazer. Está entendendo? Vai acontecer isso, infelizmente. É o que a gente não quer que aconteça, porque ali tem suor de muita gente que pagou seu dízimo na intenção de que fosse construído. No entanto, não foi construído. Eu penso, irmãos, que deveríamos, nesse embate aqui, convidar a Bíblia para uma reflexão profunda de afirmar biblicamente que o próprio Jesus não tinha interesse de grandes templos. Isso aí é uma visão a partir de uma leitura da Bíblia. Jesus não tinha interesse de um grande templo. Porque quando se tem um grande templo, se tem em mente a fixação do poder, do domínio e a hegemonia. É claro O centralismo, a centralização. que isso não é bom. Isso, assim, né, é um espírito que a gente sabe que é muito antigo. Claro, claro. Ele já veio, né, registros dele que ele atuou lá no céu. O mesmo registro. Querendo para si a glória, o poder, Claro. a hegemonia. Porque aí Jesus diz, está vendo isso aí, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Por que quando Jesus chegou e encontrou as sinagogas? Qual foi o objetivo da construção das sinagogas? Que nem todas as pessoas que se convertiam ao judaísmo tinham condições de ir ao templo de Jerusalém, porque era uma pobreza grande naquele tempo. E uma sinagoga ali local, por exemplo, lá em Nazaré, em outras cidades da Judéia, então ali tinha várias sinagogas naquelas regiões, para socorrer aqueles irmãos que estão perto, ali. E ali eles passavam a adorar a Deus e a glorificar a Deus e a serem ensinados através da palavra. Então, quando você cria um mega templo, um templo para 15, 20, 30 mil pessoas, biblicamente eu não encontro respaldo para isso. Eu sei que tem muita gente que fala sobre, tem até essa vaidade, mas biblicamente, um pastor não tem condição de tomar conta, no máximo, de 100 pessoas, Você 100 fala um ovelhas. negócio, aí a gente vai pensando aqui, pastor Emanuel, um mega templo daquele ali, quem seria os detentores da escala de culto, para dirigir culto ali? Será que o irmãozinho, né, muitas vezes analfabeto, mas espiritualmente um poderoso homem na palavra, será que ele seria escalado? Então você vê a desigualdade, o disparate, a falta de... o desvio de conduta e finalidade que estão fazendo do evangelho tudo menos boas novas de salvação para as almas. Jesus pega um ambiente pão. de lucro, um ambiente de enriquecimento, de poder político. Jesus entendeu? pega, por exemplo, na ceia, divide o pão. Ah, irmão, Quando ele divide o pão, ele divide para todos. Então, você faz um templo para 15, 20, 30 mil pessoas, quem é que vai sentar no púlpito com 2.000 cadeiras? São aqueles que 2.000 cadeiras. Só que eles vão ter uma ideia de que são os melhores, os obreiros. Quando Jesus ensina que somos iguais. E, obviamente, os obreiros daí, né, com toda aquela submissão, iam fazer tudo para ter um preparo para não decepcionar O pastor. Na verdade, porque quando para Jesus é joelho, jejum, é oração e leitura da Bíblia. o pastor Mas Leôncio, para o pastor é muita apresentação, o pastor Leôncio José, permita-me interrompê-lo,
assim, só para não perder o raciocínio disso aqui, o pastor Leôncio, quando na reunião do presbitério, que eu participei de muitas reuniões do presbitério, o pastor Leôncio disse que a gente deveria chegar na igreja e deixar o Espírito Santo de Deus atuar na nossa vida. O pastor Ailton, em uma de suas reuniões, ele disse, o que eu falo aqui, vocês têm que falar lá na igreja. Está dito. Aquilo que eu falar aqui, vocês têm que falar na igreja. Ailton, tu lembra disso, quando tu estavas lá nas primeiras reuniões ali do auditório, do antigo auditório? Tu disseste que o que você falar no tempo central, nós devemos repetir nas congregações. E veja que os irmãos hoje repetem. Porque o pastor Ailton fala lá de dízimo e oferta, todos os obreiros falam, com a autorização do pastor presidente, os irmãos têm que contribuir com dízimo e oferta. Quer dizer, não se fala em almas para o reino de Deus, não se fala mais em cura, em batismo com o Espírito Santo, que lá no passado, na década de 60, 70, tinha aquele que o povo do mundo usa como jargão. Deus batiza, né, salva, cura, batiza, prepara o homem e leva para o céu. Hoje não se vê mais isso na Assembleia de Deus. Hoje pega as maquinetas, se coloca lá e se pede ajuda, porque tem que ajudar. Para poder a obra. Uma das maiores ofensas que eu acho relacionar o crescimento e a manutenção da obra. O que é obra, meu irmão? Do Evangelho. Ao dinheiro. Está entendendo? O amor ao dinheiro. Ou seja, estão fazendo do dinheiro a mola mestra e o fator de progresso e manutenção da obra. Meu irmão, isso é uma ofensa ao sacrifício vicário de Cristo na cruz. Eu disse aqui outro dia numa live e vou repetir, baseado no Salmo 46 e naquilo que a nossa fé nos assegura, de que se todos os templos, eles fossem demolidos, e de tal forma que não houvesse microfone, não houvesse linhas telefônicas, não houvesse serviços de som, nada, meios de transportes, aviões confortáveis para esses pastores, mesmo assim, o Evangelho de Cristo permaneceria com a mesma eficácia, e a eficácia original sem a introdução de ajuda humana. Porque quando você tem a possibilidade de resolver tudo com o meio do dinheiro, do conhecimento, do poder político, você negligencia a fé no Filho de Deus. E você só vai perceber isso quando vier uma grande adversidade, que você vê, olha, que o dinheiro, o poder político, o poder econômico não vai poder solucionar, aí você vai pensar e dizer, realmente nós não somos nada. O Salmo 46 diz tudo isso. Mas infelizmente a igreja em que nós aceitamos o Evangelho tem tomado essa vertente desviada e tem insistido no desvio. Às vezes as pessoas podem até dizer, mas rapaz, vocês falam tanto, olha, isso não tem jeito. Tem jeito sim, porque se eles continuarem desviados, indefinidamente, nós vamos continuar indefinidamente combatendo os desvios de conduta e finalidade. Nós não podemos nos associar nem apoiar. A realidade é essa. Acredito que esse trabalho é uma missão que Deus nos deu. Como diz sempre o doutor Miguel, estamos dentro da missão que Deus nos propôs. A perseguir essa fala no sentido de abrir a mente dos irmãos para que essa casta que está ali, que é uma casta de demônios, dominando a direção da IADPE, ela seja substituída imediatamente. Se você perguntar para mim, o pastor Ailton já morreu? Claro. Há muito tempo. Há muito tempo que ele está morto. Nietzsche decretou a morte de Deus, a frase famosa de Nietzsche, Deus está morto. Eu vou aqui parafrasear a expressão do grande filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão. Ele disse, Deus está morto, nós o matamos e a igreja é o seu túmulo. O templo central é o túmulo do Deus daquele povo lá.
Palavras sábias. Não é verdade? Se a gente vir, vai dizer, não é uma afronta, mas Agora, na realidade, eu pergunto é a uma vocês realidade. dois que já viram pelo menos eu só vi uma sucessão pastoral. Eu te pergunto, Emanuel e Josué, o que vocês acham dessa sucessão pastoral que vai haver? Meu Deus. Eu te pergunto, vai haver briga ali de foice, vai haver tapa, concordo. vai haver gente ali jogando banco em cima do outro, lutando, porque você sabe que vai haver isso. Você acompanhou a sucessão e você viu quanto foi conturbada, quanto foi mentirosa, quanto falseada, quanto foi ali enganada aquela situação. Compra de voto. A gente sabe disso. Enquanto o pastor Almeida ficou esperando em Deus, o outro não, estava saindo comprando voto, o outro estava atrás de voto. Você é testemunha disso. Viva! Eu até perguntei ao pastor Almeida e a alguns colegas meus se eles eram agnósticos. Porque o agnóstico, ele acredita justamente que as coisas aqui na Terra se movem e Deus lá em cima deixa a coisa correr. Né? E aí, o pastor Almeida, como era um servo de Deus, ele disse que eu estou orando. Aí eu disse a ele, enquanto o senhor está aqui sentado orando, o pastor Dário Tavares de Araújo, não é? O pastor Severino do Ramo, o pastor Francisco Olímpio, esse pastor que é deputado, né, que é o Eurico, né, pastor Eurico, eles estão pelo meio do mundo aí pedindo voto, fazendo campanha. Evangelista Noé do Totó, quem é que não conheceu o irmão Evangelista Noé, que era responsável pela a construção ali do Templo Central, tinha um escritório de engenharia ali, com um filho do pastor de Carpina, eu acho que Dr. Miguel lembra dele, daqueles filhos do pastor de Carpina, que tinha um que é engenheiro civil, já deve estar aposentado. Osiel Gomes, né? Da prefeitura. Ganhou o voto também? Correu, foi? Não, ele era responsável pela engenharia da igreja. Ele votou até no pastor Almeida. Mas o pai dele também, lá, pastor de Carpina, votou no pastor Almeida. Mas o pastor Leôncio autorizou e o pastor Dário foi comprar voto mesmo. Pagar os evangelistas do sertão para poder votar no pastor Ailton. Por isso que essa administração é um fracasso. É um fracasso. Espiritualmente é um fracasso. E administrativamente só beneficia a cúpula. Só. Quem estiver embaixo está passando fome, necessidade. Pode ter certeza. Alguém falar, irmão, do pastor Leôncio, falar que a administração do pastor Leôncio é um fracasso é uma mentira. Porque na administração do pastor Leôncio que eu participei, a igreja crescia, mas também os irmãos eram abençoados, Josué. As dirigentes de círculo de oração, elas faziam obra social local. Eu vou te cortar um pouquinho só para te dizer uma frase que o pastor Ailton disse na audiência. Ele disse que pegou a igreja totalmente desarrumada, devendo salário, sem carro, pegou uma lástima. Ele disse que conseguiu colocar a administração em dias, nunca atrasou folha de pagamento, nunca adquiriu vários imóveis. Por quê? Porque ele menosprezou o seu próprio sogro, tripudiou em cima da administração do próprio sogro e agora ele está reputando para ele todo o sucesso. Eu digo sucesso administrativo, mas desgraça espiritual. Adianta isso? Não. Porque a igreja ela é movida pelo Espírito Santo. Então, o que é que adianta ele comprar muito patrimônio se você não tem a presença do Espírito Santo?